Olá pessoal, sou Beto Chaves. Mais uma vez agradecer a todos que estão fazendo esse curso online, esse treinamento online. Estou muito feliz com a participação e a presença de todos vocês. E no vídeo passado a gente falou muito sobre sonhos. Eu volto a falar um pouquinho rapidamente sobre sonhos. É realmente o que eu acredito. Quando a gente tem um sonho, a gente tem um objetivo, a vida da gente vai se tornar muito mais atraente, atrativa, a gente vai ter disposição para se acordar cedo, ter mais garra, mais ânimo. Então o sonho é fundamental para quem quer atingir o sucesso. Muitas vezes as pessoas me perguntam quem é Beto, quem é Beto Chaves? Eu sempre respondo, eu sou um grande sonhador. Eu sempre acredito nos meus sonhos e mais que isso, eu sempre corro atrás de realizar meus sonhos. Mas para atingir sonhos a gente precisa traçar metas. E era algo que eu fazia muito pouco em minha vida. E com isso eu terminava muitas vezes sem atingir meus sonhos, meus objetivos, por não traçar metas. E traçar metas é fundamental. Como vocês sabem, eu tenho duas filhas, uma de 7 anos e uma de 2 anos. E a de 7 anos, esse ano, início do ano, eu sentei com ela e tracei as metas dela, comecei a explicar um pouco para ela o objetivo das metas, e faz realmente muita diferença. Quando eu comecei a traçar metas na minha vida, realmente as coisas começaram a acontecer, comecei a ter resultados diferentes e resultados expressivos. E hoje eu sempre traço metas na minha vida, eu sempre estou organizando minhas metas, início do ano, e mais do que isso, refazendo minhas metas. E para que serve a meta? Para a gente acertar e a gente ter ações para atingir nossos sonhos e nossos objetivos. Muita gente pergunta ou comenta: fulano tem muita sorte, fulano nasceu com aquilo virado para a lua, ele consegue realizar todos os sonhos dele, mas ele, tenho certeza que para realizar os sonhos dele ele está pagando um preço de se acordar cedo, dormir tarde, se empenhar ao máximo, diminuir o horário de almoço, economizar a parte financeira. E você, até que ponto você está pagando para poder realizar os seus sonhos? As pessoas querem realizar os sonhos de forma muito fácil, e não é fácil realizar sonhos, nem um pouco fácil realizar sonhos, e tem um preço alto. Na verdade, tem um preço altíssimo para poder realizar sonhos. Eu viajo muito, sou palestrante, e eu pago um preço muito alto para realizar meus sonhos, os sonhos da minha família, minhas filhas, minha esposa, que é ficar longe delas. Então termino tendo às vezes 10 palestras no mês e termino viajando muito. E esse é um preço que eu pago para poder atingir os sonhos. Um dos sonhos que eu tenho é de ser uma referência na área de palestras. Hoje, pelo pouco tempo que eu sou palestrante, eu já consegui muita coisa, ainda tem muito para conquistar, mas a gente já atingiu algo satisfatório, acredito. Sou muito feliz com o que eu tenho conseguido de resultado. Consegui estar em grandes eventos a nível nacional, alguns eventos até internacionais em São Paulo. Então sempre tenho conseguido alcançar algo muito gratificante. Então esse é um preço que eu pago para poder atingir meu sonho, que é me tornar uma referência nas palestras motivacionais, palestras de empreendedorismo, vendas, atendimento, que é a área que eu atuo. E como a gente está falando hoje de metas, eu gosto muito de trabalhar essa história de metas, porque, primeiro ponto, a meta tem que ter um grande significado pessoal. Eu dou treinamento para empresas, presto consultorias para empresas, e muitas vezes as pessoas estão falando das metas das empresas. E eu nunca gosto de falar de metas da empresa, eu gosto de falar de metas pessoais. Porque quando uma pessoa tem uma meta, para ela atingir essa meta dela, ela tem que atingir a meta da empresa. E aí fica muito mais fácil. Por quê?
um significado pessoal. Ele não está pensando apenas na empresa, ele está pensando em si, mas para atingir suas metas pessoais, ele precisa também atingir a meta da empresa. Então, eu sempre trabalho em cima disso. Atinja suas metas pessoais, porque automaticamente você vai atingir qualquer outra meta, porque é uma escadinha e uma vai puxando a outra. Então, o primeiro ponto é ter um grande significado pessoal. E quando a gente fala de metas, eu sempre divido as metas em duas classes, duas áreas, que é ser e ter. Como assim, Beto? Ser, eu vou pegar muito em cima do meu exemplo, ser um palestrante reconhecido, ser um dos melhores do Brasil, ser um bom pai, ser um bom esposo, ser do meu lado pessoal. E ter um carro novo, ter uma casa nova, ter uma televisão nova. Então, as metas podem ser com o objetivo da pessoa se tornar algo e de ter bens, ter algo material. Então, quando a gente começa a dividir isso, a gente começa a traçar melhor, ainda mais, nossas metas. E como é que eu gosto de fazer? Eu aprendi isso tarde, mas eu aprendi. Primeira coisa, quando inicio um ano, eu começo a traçar minhas metas. Antes de mais nada, eu vejo minhas metas de um ano anterior. O que eu atingi, o que eu não atingi. O que eu não atingi, eu vou querer continuar, vou querer que essa meta que era do ano anterior continue sendo como minha meta nesse ano novo. E aí eu vejo, faço uma comparação e decido. Depois que eu revejo minha meta, eu tenho que entender o seguinte, que a meta tem que ser específica, eu tenho que saber exatamente o que eu quero, a meta tem que ser atingível, não adianta ter uma meta que não vai ser atingível, porque se a gente não atingir a nossa meta, a gente vai nos decepcionar e vamos perder a força de vontade. A meta tem que ter um tempo. Quando é que você quer realizar essa meta? Você tem que ter uma data fixa para poder atingir essa meta. E eu falei que a meta tem que ser atingível, mas também a meta tem que ser desafiadora. Não adianta eu traçar uma meta muito pequena, sabendo assim que eu defino a meta, eu sei que eu vou conseguir atingir minha meta. Então, na verdade, eu estou mentindo para mim mesmo, estou me enganando, que é a maior mentira que um ser humano pode fazer, é aquela mentira para si mesmo. E mais um ponto muito importante para a meta, eu vou falar um pouquinho de cada um desses pontos, é ação. Não adianta eu saber se a meta específica, eu defini realmente minha meta, eu vi que a meta é atingível, eu defini uma data, eu vi que é desafiadora, mas eu consigo atingir essa meta, e aí eu preciso ter ação, porque se eu não tiver ação eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, é saber exatamente o que eu preciso fazer, é definir o que é que eu preciso fazer para poder atingir minhas metas. Ontem eu falei, né, no vídeo 2, eu falei para você anotar seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Esses seus sonhos também vai ser suas metas. Então, você vai pegar seu sonho, vai traçar esses sonhos como meta e vai começar a definir uma data para realizar essa meta. Ela é realmente atingível ou não? Ela tem um desafio? Então, precisa ter um pouco de desafio realmente para poder ter a garra, para poder conseguir atingir a meta e ter ação. Então, define quais são as ações que você precisa fazer para atingir sua meta. Eu comecei 2015 com a meta de realizar 12 palestras ao mês. E aí, o que é que eu preciso fazer para realizar 12 palestras ao mês? Prospectar mais. Eu tenho que entrar em contato com mais organizadores de evento, eu tenho que entrar em contato com mais empresas, eu tenho que prospectar. Se eu prospectava o ano passado 3 vezes ao dia, se eu quero atingir minha meta ao ultrapassar a quantidade de palestras que eu tive ano passado nesse ano, que foi minha meta, eu preciso prospectar mais. Eu preciso ter ações mais concretas nas redes sociais. Eu preciso fazer treinamentos online, onde divulgue um pouco o meu trabalho, o meu conhecimento, e assim eu tenho possibilidade, através de um treinamento como esse, a gente está no 3º vídeo, mas com o 1º e o 2º vídeo eu já recebi pelo menos uns 3 contatos para realizar palestras presenciais. Então, é isso. Eu defini uma meta, que eu precisava aumentar a quantidade de palestras e quais ações eu preciso fazer para atingir
essa minha meta. Então, eu vou anotando no papel quais ações que eu preciso fazer para poder aumentar a minha possibilidade de fechar mais contratos. Quando a gente fala de metas, quando a gente fala de sonhos, não precisa ter só uma meta. Podemos ter várias metas. A meta de trocar um carro, a meta de comprar um apartamento, a meta de conseguir 10 palestras ao mês, a meta de fazer uma viagem no final do ano com a família. E aí eu defino algumas metas. Também não posso fazer metas, trocar o carro, comprar uma casa, viajar para os Estados Unidos, comprar um carro para a esposa. Então, eu não posso definir mil metas que eu sei que não é atingível. Então, eu defino algumas metas e aí eu priorizo. Essa é a minha meta principal, essa é a segunda meta, essa aqui é a segunda prioridade e eu vou definindo por prioridade. Comprar uma casa nova ou trocar o carro. Qual é a prioridade? Qual é a minha prioridade? Eu defino em todas as minhas metas quais são as prioridades que eu tenho. E começo a ter ações. E quando eu começo a ter ações, eu começo a criar indicadores para saber se aquela meta eu estou indo no caminho certo, o que é que eu estou acertando naquelas metas, o que é que eu estou errando, aonde que eu estou chegando, quantos por cento eu tenho atingido, tenho conseguido para chegar ao final de atingir 100% minha meta e ser flexível. Às vezes a gente está com a meta e no meio caminho termina decidindo mudar a meta, então isso é normal, isso é natural, você não tem problema nenhum de mudar a sua meta. Sua meta era comprar um apartamento e você foi juntando dinheiro. Quando chegou em 50%, você viu que não ia atingir ou quis realmente mudar e você disse, eu vou querer comprar um carro e pegar o dinheiro e transformar essa meta em uma outra meta. Isso também é muito natural. Eu vou dar um exemplo. Em 2014 eu tinha uma meta que era trocar meu carro. Eu queria trocar meu carro no final do ano e estipulei uma data, 24 de dezembro. Pensei logo eu, presente de Papai Noel, começar festas natalinas com um carro novo. E essa tracei minha meta e tracei as ações que eu precisava fazer para poder atingir minha meta. Qual era o meu sonho de consumo? Desde criança eu sempre sonhei ter uma Ferrari. Eu tenho condições de comprar uma Ferrari? Não tenho condições de comprar uma Ferrari. É uma meta atingível? Não é atingível. Não tenho possibilidade em um ano de comprar uma Ferrari. Na verdade, tem que trabalhar muito, tem que conseguir fazer muito sucesso para poder chegar a um nível de um carro como esse. Então, não é uma meta atingível. Não adianta ficar sonhando e pensando nessa meta. Aí eu tinha um carro, eu podia pegar um carro do mesmo do meu, um pouco mais novo. Era uma meta atingível? Era, mas era uma meta que não tinha desafio, não tinha um grande motivo. Era uma coisa que era fácil de conseguir. Em um ano eu consegui trocar meu carro por 2 anos mais novo, então não era nada desafiador. E aí eu queria comprar um carro grande para a família. A gente termina viajando sempre por aqui por perto, e pela segurança, então eu defini minha meta comprar um carro grande para a família. Minha meta era no final do ano. Só que eu tracei tão bem minhas metas, eu me empenhei tanto para atingir minhas metas, que final de abril eu tinha conseguido realizar essa meta. E mais do que isso, a minha meta era trocar meu carro. Eu não precisei trocar o carro, eu comprei um carro novo, um carro que eu queria comprar. O outro carro ficou com minha esposa, que termina deixando a menina no colégio, cuidando das meninas. Mas porque eu acredito que deu certo a meta? Porque eu tracei as ações que eu precisava fazer para atingir minhas metas. Isso sempre em nossas vidas vai acontecer e vai dar muito certo. Você tem um sonho, ótimo, tem vários sonhos, ótimos. E o que é que você precisa fazer para atingir seus sonhos? Traçar metas. E através de traçar metas, eu consegui, com 6 meses de antecedência, realizar aquela meta. Eu não só tinha uma meta, tinha várias outras metas. Algumas eu consegui atingir, outras não. E eu tive que readaptar e comecei em 2015, pegando algumas das metas que eu tinha traçado para 2014, não consegui, coloquei para 2005 e venho trabalhando muito forte para poder conseguir atingir essas metas agora em 2015. Algumas eu fui flexível, vi que aquilo já não era mais do meu interesse, eu abandonei aquela meta, abandonei aquele sonho
e deixei para lá. Então, eu sempre faço isso. Não adianta ter sonhos se não traçarmos metas para atingir. E quando a gente fala de meta, a gente também está falando ao mesmo tempo de planejamento. Porque quando eu sento para traçar as metas, para atingir aquele objetivo, atingir aquele sonho, eu estou planejando. O planejamento é fundamental. Muitas vezes o empreendedor, somente o empreendedor, ele é muito inquieto e ele já começa, é aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando. Então o empreendedor é muito disso, inquieto, ir fazendo, não pensar. E muitas vezes realmente consegue atingir, mas termina errando muito durante o percurso. E quando a gente planeja, a gente para um pouco para planejar, a possibilidade de acertos é muito maior. Quando a gente planeja, pode errar? Pode errar. E a gente vai adaptando no percurso. Mas a possibilidade de errar vai diminuir. A proporção percentual de erros vai diminuir. Por quê? Porque planejamos. Então, antes de ir com toda atrás de atingir suas metas, seus sonhos, planeje. Então, planeje bem suas metas, porque você planejando bem suas metas, automaticamente você está um passo de realizar seus sonhos. Isso fez muita diferença, eu volto a dizer, e faz muita diferença na minha vida, na vida das pessoas de sucesso, os verdadeiros campeões. Realmente eles se planejam, eles traçam suas metas e ação. Não adianta tudo isso, planejar, sentar, montar e não executar. E o que é que eu faço muito em relação a planejamento? Eu anoto, eu pego um caderno, uma cartolina, peguei uma cartolina. Quando eu comecei a entender um pouco, aprendi muito também de como organizar bem minhas metas no Empretec, que é um treinamento fantástico que o Sebrae tem. E lá foi um grande divisor de águas para mim em relação a metas. Eu pego uma cartolina, eu digo, quero trocar meu carro. Eu entro na internet, pego o carro que eu quero, imprimo, colo na cartolina e boto a data. E mais do que isso, quando eu falei no começo que a meta tem que ser específica. Então, específica, qual é o carro que eu quero? Específico, exatamente aquele carro que eu quero, o ano que eu quero, quanto é o valor do carro e quando eu vou comprar o carro. Bota a data. E aí eu faço um painel, colo todas, pego uma cartolina, monto todos os meus sonhos, meus objetivos, minhas metas, definindo data, preços, valores e coloco lá. E aí eu coloco no meu guarda-roupa. Então todo dia quando eu me acordo, tomo meu banho para sair para trabalhar, eu vou pegar, me vestir, eu pego a cartolina de cara, vejo lá e aí eu começo a visualizar. Outra coisa que eu faço muito, eu tô com desejo de um carro, eu vou na concessionária, peço para fazer um test drive, eu começo a sentir o carro. E aquilo ali vai me dando ânimo, eu adorei aquilo, eu vou querer aquilo. E aí a meta, eu quero uma casa, marco uma casa que tenha para vender parecido com a que eu quero, vou visitar a casa, começo a sentir a casa, começo a imaginar a casa. E isso ajuda muito. Então, se você tem um sonho, se você tem os seus objetivos, trace metas, porque vai ser muito mais fácil de você atingir suas metas. Então, esse terceiro vídeo a gente focou muito em metas, em como realizar nossos sonhos. A gente já tinha falado um pouco de sonhos. Se você estiver gostando, comenta, dá sua opinião aqui embaixo no próprio YouTube, ou manda um e-mail para mim, contato@betochaves.com. Se você gostou, está gostando muito, quer que outras pessoas assistam, pede para se inscrever no curso paparretado.com/segredos, paparretado.com/segredos. E eu estou esperando seu comentário. Se inscreve também no canal do YouTube. Eu vi que muita gente tem feito a inscrição, então isso é muito bacana, porque vão ficar sempre recebendo notificações de meus vídeos. E a gente vai ficando por aqui. Então, mais uma vez, obrigado pela toda essa atenção, esse carinho de vocês. Um beijo no coração e sabe de uma coisa? Você é arretado. Beijo, até o próximo.